Obrigada por continuar na nossa companhia. Hoje que falamos de acidentes de aviação. Relembro só o número para onde pode ligar. Se quiser falar connosco esta tarde é o 220114580. Pode ainda escrever as suas sugestões para o e-mail contrastes@rtv.com.pt. Acabamos a segunda parte, Jorge, exatamente a falarmos daquelas que são as formações para condutores infratores. Estava a terminar a sua resposta. Exato. No caso concreto, como falamos por indicação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os condutores que, neste caso, cometam infrações rodoviárias graves ou muito graves, isto aplica-se mais às muito graves, podem, neste caso, para atenuação, neste caso, ou não aplicação da inibição de conduzir, frequentarem uma ação de formação ministrada pela PRP, se assim o entenderem. Se eventualmente as pessoas não quiserem realizar essa ação de formação que nós ministramos, pois com certeza terão que entregar o título de condução e será suspenso, neste caso, a habilitação legal para conduzir durante o período que for decretado. No caso concreto, outras situações há que, eventualmente, no caso da vertente de controle nacional, que é como estamos a falar, mas há outra situação que é a vertente de crime, e nesse caso, por exemplo, um condutor que esteja a conduzir alcoolizado, uma taxa superior a 1,2 gramas de alcoolemia, nesse caso é considerado crime para efeitos de circulação rodoviária, será distinto. Neste caso concreto, como estamos a falar, há temáticas em função da infração que o condutor cometeu, porque nem todas as pessoas cometem as mesmas infrações, como é lógico, claro. Associadas à vertente de velocidade, há uma temática para a velocidade, associadas à situação de condução sobre substâncias psicotrópicas, neste caso, há outra temática, e há outra situação também referente ao álcool. Portanto, há um tronco normal, se assim se pode dizer, há um tronco específico, onde se faz uma abordagem não só com um psicólogo especializado neste caso, em circulação rodoviária, que se faz um levantamento, neste caso, das situações em que ocorrem as diversas infrações. Estas ações de formação desenvolvem-se em 2 sábados, tem um período de 12 horas, portanto são 2 sábados seguidos, e com, neste caso, a possibilidade de, através da partilha da experiência perante o grupo, motivar, neste caso, o infrator a que haja um certo entendimento e uma certa partilha com o grupo e mesmo com o formador, de forma a que ele também tome consciência que aquele comportamento que o levou ali não é mais adequado, e temos tido o retorno disso. Pode pontualmente haver algum condutor que, infelizmente, associado à questão do álcool, seja uma situação mais complexa, mais delicada, mas por norma nas infrações que estamos a falar é uma mais-valia, porque as pessoas erram, mas aprendem, passando para aquela ação de formação, o caráter pedagógico porque é que estão lá. Estes cursos são pagos são suportados pelo infrator. Pelo infrator, certo. Eles confidenciam ou não aos profissionais que trabalham na prevenção rodoviária portuguesa o motivo? O que é que os motivou a cometerem uma infração ou não? Isso é muito pessoal, e neste caso eles poderão abrir-se ou não são obrigados, não há nenhum interrogatório ali perante os demais participantes na ação de formação. Mas isso fica ao critério de cada um, e por norma vê-se que há um certo entrosamento entre o formando e o formador, e no final da ação vê-se que já há uma certa empatia, e há certas situações que eles saem dali, aquilo não foi passar em 2 sábados e já cumpri e vou ao tribunal mostrar que já cumpri, neste caso, esta ação de formação. Não é isso que nós queremos, e de todo não é essa a nossa ideia também destas formações. Mas Jorge, na sua experiência pessoal, porquê é que os condutores portugueses cometem infrações? Se parte de um princípio que isso é mesmo assim. É uma pergunta um bocado, mas... Ainda há bocadinho aqui o colega disse muito bem que as estradas não são perigosas, nós aqui o fazemos, e se eventualmente o código de estrada existe é para ser cumprido. Agora, há pessoas que por vezes podem cumprir o código de estrada e neste caso cometer infrações que podem ser ligeiramente muito oscilar entre a punição ou não, porque pronto, foi uma situação, por exemplo, uma contraordenação leve, mas há condutores que têm comportamento desviante e praticam contraordenações graves ou muito graves, para isso é que também está previsto na legislação. Existe também a cassação da carta de condução, não é? Se num período de 5 anos os condutores praticarem um determinado número de infrações rodoviárias graves ou muito graves, podem ficar sem a carta, como o próprio nome diz, é cassação do título de condução, ficam sem o título de condução e partem, permite-me a expressão, do zero, têm que fazer novamente exames. E partindo de um princípio, como falámos há bocado, os condutores têm que ser conscientes do que andam a fazer. Claro. E cada vez mais se vai tendo essa percepção que, à medida que os anos vão passando, que vai havendo comportamentos que, infelizmente, não são muito dignos, não é, para circularem nas vias públicas, mas vai-se vendo que há outra abordagem, que há outro comportamento.
Mas as punições, aliás, mais pesadas, eu creio que são um fator inibidor de cometer infrações na estrada e ao Código da Estrada, mas falta ou não vigilância ou elementos dissuadores nas estradas portuguesas que inibam os condutores de cometer essas infrações? Se me permitir, eu vou ser muito objetivo. Isto é uma questão cultural, uma questão de princípios, não é uma questão só de fiscalização. Como estávamos a falar há bocado, e muito bem, há certas situações quando nós circulamos numa autoestrada, provavelmente até vemos condutores que vão em excesso de velocidade ou velocidade excessiva, mas provavelmente se à frente se pararem com um carro da patrulha que não é descaracterizado, essas pessoas vão todas, desculpe uma expressão sargento, em fila indiana atrás do carro da patrulha. Porquê? Há o fator, não é? Inibidor, as pessoas vêm, não é? E passam se calhar ali a 120, 125 carro da brigada, olham para o lado e tal, mas já passei e tal. Mas parte de um princípio, por isso é que também não é só a vertente da punição. E, por exemplo, há certas pessoas que dizem, mas eles até estão, e desculpe-me a sinceridade, eles até estão escondidos. As viaturas não têm que ser todas viaturas que estão identificadas. Exatamente. Por isso é que as viaturas descaracterizadas, por vezes há situações, e nós assistimos isso na autoestrada, vão em perseguição a um condutor infrator. Porquê? Porque não dá tanto na vista um veículo que seja descaracterizado. E parte de um princípio que os condutores, como nós estávamos a falar, associado ao impacto visual, se virem um carro devidamente identificado, se calhar resguardam-se um bocado. E esse condutor, se calhar, até é um condutor que, por norma, costuma pisar o risco, se calhar exceder o limite de velocidade e outras coisas. Mas, nesse caso concreto, é como estamos a falar. É uma questão de princípios, é uma questão cultural. E, acima de tudo, enquanto as pessoas não se mentalizarem, e permita-me só um pequenino reparo, hoje em dia já nem tanto, mas, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, eu costumava ver com frequência, quando nós nos deslocámos a Espanha, via condutores e veículos de matrícula portuguesa, carros de matrícula portuguesa, a andarem consideravelmente, e depois de passar a ponte sobre o Riminho, via-se lá aquela placa com as estrelinhas a dizer Espanha, e via muitos condutores que mal passavam a ponte sobre o Riminho, os mesmos condutores que eu tinha visto a andar bem, levantavam o pé. Porquê? Porque já há muitos anos que se ouvia falar que em Espanha a legislação tinha mão pesada e que tinham que pagar na hora. Provavelmente hoje em dia essas pessoas já têm um comportamento não só no exterior de Portugal, mas dentro de Portugal já cumprem mais. Não só pela via repressiva, mas também pela via pedagógica, como estamos a falar. Não é preciso haver a vertente das coimas. As pessoas têm que ter a noção que têm que cumprir. E se convivemos todos no mesmo espaço rodoviário, partilha do espaço, é como falámos há bocado, uma questão de sociabilização, temos que também ser respeitantes com o próximo para nos respeitarem a nós. Porque aquele comportamento que se via há uns anos atrás, é que ele faz, eu também posso fazer. Provavelmente ainda há. Alguns condutores têm esse comportamento, mas não tantos. Qual é a grande mensagem hoje em dia da prevenção rodoviária? A prevenção rodoviária teve um slogan que foi relativamente recente, há poucos anos, mas que as pessoas ainda se lembram. A prevenção rodoviária está nas nossas mãos. A prevenção rodoviária somos nós. E, por exemplo, há certas campanhas, como referimos há bocadinho, mesmo em ações de formação que nós desenvolvemos, há campanhas que perdoam as pessoas, ainda se lembram, e já foram há muitos, muitos anos atrás. Havia aquela situação do stop, que o stop é para parar nem que seja no deserto. Muitas pessoas ainda me abordam sobre essa situação específica nas ações de formação. Mas também lá está, hoje em dia a tendência das campanhas não podem ser tão generalizadas, têm que ser mais direcionadas, com enfoque específico. Porque para visar concretamente o objetivo que se pretende, tem que ser mais centralizada a passagem da mensagem. E como falaram há um bocadinho aqui neste espaço, disseram que hoje em dia têm a percepção que as campanhas são mais agressivas, que as campanhas têm outra mensagem que as que tinham há 10, 20 anos atrás. Provavelmente a conjectura do momento obriga a que assim seja. Mas de qualquer das maneiras, como estamos a falar, se todos nós contribuirmos tendo uma postura cívica, se cumprirmos os limites fixados por lei, se soubermos o que andamos a fazer, e se não, como disse no início, não exteriorizarmos através da condução a nossa conduta, porque naquele dia até está a correr mal, as coisas podem correr menos bem, de todo não se deve ver nessa perspectiva. E se assim for, isto é muito mais harmonioso e com certeza a sinistralidade poderá crescer, as pessoas respeitam, e é isso que se pretende. E não é só isso, associado também ao fator dos números que se fala, em termos não só das reparações das viaturas, em termos de internamento, em termos de indenizações.